Amados irmãos e irmãs em Cristo, irmãos que nos acompanham pelo meio de comunicação da nossa paróquia, YouTube, hoje nós celebramos a solenidade do batismo do Senhor, que está dentro do que chamamos tempo do Natal. Um tempo bonito, mas também um tempo reflexível, que nos convida justamente a olhar para a nossa vida cristã e nos questionar se de fato estamos vivenciando o nosso cristianismo com responsabilidade e enquanto chamado de Deus a ser exercido no dia a dia. Esse tempo, ele tem início justamente lá na solenidade do Natal do Senhor, passando pelo dia 25 propriamente, onde celebramos o grande dia do nascimento. Vivenciamos no dia 1º a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Passamos pelo domingo da Sagrada Família de Nazaré, que foi no domingo retrasado. No domingo passado, a Epifania do Senhor, e chegamos na conclusão de hoje, que é justamente o batismo de Jesus. E o batismo, ele vem justamente no tempo do Natal para nos mostrar a missão que Jesus precisa desempenhar ao longo da sua vida. A missão de Jesus começa propriamente a partir desse momento em que ele é batizado no Rio Jordão, porque é a partir daqui que a sua missão vai cada vez mais ganhando consistência e a sua vida se torna uma vida pública. É onde ele começa então a enfrentar todos os poderes do seu contexto social, os poderes econômicos, os poderes religiosos e principalmente os poderes políticos do seu contexto. É onde nós vamos ver que em diversos momentos Jesus ele confronta esses poderes com um único objetivo: fazer com que todas as pessoas possam sentir a presença de Deus e vivenciar cada vez mais a sua própria alegria estando na presença de Deus. Contudo, a solenidade que nós celebramos hoje nos faz relembrar também a solenidade, ou melhor dizendo, a grande festa do nosso batismo. Digo festa justamente porque é quando também somos revestidos da graça de Deus para uma vida nova. Olhando propriamente para a leitura do Evangelho de hoje, nós podemos perceber que Lucas ele vai falar justamente a respeito de João Batista, que está anunciando um batismo de conversão e está batizando as pessoas nas margens do Rio Jordão. João Batista é justamente aquela pessoa que consegue ter a sensibilidade nas suas palavras, no seu modo de viver e no acolher as pessoas, a ponto justamente de conseguir trabalhar a conversão das pessoas. E a missão de João Batista se funda cada vez mais em aplainar os caminhos de Jesus. Contudo, quando eles querem aclamar João Batista como o Messias, quando eles estão discutindo será que ele é ou não o Messias, é onde João Batista vai dizer a essas pessoas: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É onde João Batista ele compreende que diante justamente da missão de Jesus é preciso que ele diminua para que o Cristo cresça. Mas para que o Cristo dê início a esse crescimento, ele também precisa ser batizado. Tanto é que se olharmos em outro evangelho, nós vamos ver que Jesus pede para que ele seja batizado. E João Batista vai responder dizendo: olha, não sou eu que devo lhe batizar, é você que deve batizar a mim. E Jesus vai dizer: olha, por enquanto deixemos como está, apenas faça o batizado. O mais importante é percebermos o início da missão de Jesus. E nesse início da missão é quando a missão de João Batista, então, ela começa justamente a ficar não menor, mas é onde nós vamos vendo que a missão de Jesus, ela vai ganhando consistência. Podemos dizer que a missão de João Batista está justamente em trabalhar a conversão do coração, enquanto a missão de Jesus
está diretamente ligada ao que chamamos na teologia de projeto salvífico de Deus. E daí onde vamos ver a filiação unigênita de Jesus com relação a Deus. Olhamos no Evangelho que Jesus, quando é batizado, logo em seguida desce sobre ele uma pomba, que segundo as palavras de Lucas, que é quem está relatando este momento vivido por João Batista e por Jesus, Lucas vai dizer que esta pomba é justamente o símbolo do Espírito Santo. E dali também uma voz vai se ouvir: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O símbolo da pomba ele é muito importante, porque ele também está ligado justamente com o dia do nosso batismo. Se olharmos no Antigo Testamento, no momento do dilúvio, quando chove 40 noites e 40 dias, vamos ver que quando a chuva ela começa a cessar, Noé ele vai soltar uma pomba. E esta pomba vai justamente voar a fim de perceber onde há solo firme, para que Noé então possa parar aquela barca. E esta pomba, ao voltar para a arca, ela vai trazer justamente um ramo de oliveira. O óleo é fruto da oliveira. Logo, o óleo vem justamente para simbolizar a presença do Espírito Santo em nossa vida. No batismo de Jesus, o Espírito Santo em forma de pomba está dizendo justamente que a partir deste momento a sua missão é justamente trabalhar o projeto salvífico da humanidade, fazer com que a humanidade se reconcilie uma vez por todas com Deus. Um projeto que vai durar aí, de acordo com alguns estudiosos, teólogos, cerca de 3 anos. Jesus tinha cerca de 30 e faleceu por cerca dos 33 anos. Se olharmos no batismo, quando participamos, quando estamos presentes, ou quem já foi batizado como adolescente, jovem ou na idade adulta, certamente você vai lembrar, ou se você já participou de algum batizado. Em algum momento, o celebrante ele vai ungir o peito da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, vai ungir o peito, pronunciando a fórmula: que o Cristo Salvador penetra em vossa vida, como este óleo santo penetra em vosso peito. Como dito antes, o óleo é fruto da oliveira. A oliveira é o ramo que a pomba trouxe justamente quando Noé para a arca, para dizer: olha, é um novo tempo, é um novo recomeço, uma nova vida a partir de agora vai começar a desabrochar. E quando nós no batismo recebemos este óleo em nosso peito, onde o celebrante proferiu as palavras: que o Cristo penetre em vossa vida, como este óleo santo penetra em vosso peito, é o momento em que acontece o batismo do Espírito Santo. E é o momento em que o Espírito Santo também está nos dizendo: a partir de agora você tem uma nova vida, você é revestido com a graça de Deus, você deixa de ser criatura, como está escrito lá no livro do Gênesis, que nós fomos criados por Deus. No momento do batismo, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos, filhos por adoção. Como dito na oração da coleta, conhecida também como oremos na nossa missa, na Sagrada Liturgia. Dito ainda há pouco, passamos a ser filhos adotivos de Deus. E é justamente na celebração do nosso próprio batismo que também recebemos em outro momento um óleo na nossa fronte, onde o sacerdote ele também vai proferir algumas palavras, dentre as quais ele vai dizer justamente que nesta nova vida que nós passamos a ter a partir do nosso batismo, nós somos chamados a ser sacerdotes, profeta e rei. Assim como o Cristo foi sacerdote, porque recebemos o sacerdócio régio, e todos nós somos este sacerdócio, participamos deste sacerdócio, porque cabe a nós a responsabilidade de trabalhar cada vez mais a união entre as pessoas. Foi o que o Cristo fez. É a responsabilidade, é a missão, é o trabalho do sacerdócio régio
que faz parte de toda a nossa vida quando somos batizados. Depois, mais tarde, aqueles que sentem o chamado de Deus para o sacerdócio ministerial, aí sim nós vamos ver outro sacerdócio, que pertence apenas àqueles que são consagrados como sacerdotes, mas todos fazemos parte do sacerdócio régio. Profeta, todos somos chamados a ser profeta. Profeta é aquele que anuncia a presença de Deus? Sim, vamos ver isso muito presente no Antigo Testamento. Mas o profeta, ele também denuncia a injustiça. Ele não compactua com aquilo que oprime, com aquilo que massacra, com aquilo que tira a liberdade do povo. Por isso o profeta, ele anuncia, mas ele também denuncia. E quando denuncia, ele precisa se sentir fortalecido, porque ele sabe que pode sofrer também uma opressão por parte da força que vem para lhe oprimir. Mas ele sabe que ele foi revestido da graça de Deus, por isso está com ele, caminhando dia após dia, a força de Deus. E ele também é chamado a exercer este reinado. Aliás, nós somos chamados a fazer parte deste reinado, mas não um reinado de opressão, um reinado onde, como filhos de Deus, filhos por adoção de Deus, nós somos co-herdeiros da graça divina. Nós participamos desta graça que Deus nos dá, que Deus nos concede. E é esta graça que nos reveste cada vez mais da capacidade de estarmos em missão, anunciando cada vez mais a presença de Deus dentro de um projeto salvífico iniciado por Jesus Cristo no dia do seu batismo. Meu irmão, minha irmã, se você observar a importância do batismo como sacramento da iniciação, o primeiro sacramento que nós recebemos, você vai justamente observar a ação de Deus ao longo de toda a sua vida. É onde nós chegamos também na responsabilidade de quem assume o compromisso de ser padrinho, de ser madrinha de uma criança, de um adulto, de um jovem, enfim, de uma pessoa que é batizada. O padrinho é aquele que acompanha, o padrinho é aquele que convive, o padrinho é aquele que ajuda o seu afilhado no exercício da fé, no exercício da caminhada. Por isso o padrinho é aquele que deve cada vez mais levar a presença do Espírito Santo, para que essas três características, essas três dimensões se façam presente na vida daquela pessoa que foi batizada: sacerdote, profeta e rei. Quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, um certo dia, no intervalo, ainda na sala de aula, eu conversava com algumas moças, rapazes ali, e entramos no assunto de religião, não é? Até que uma delas disse o seguinte: eu não vou à igreja, não acho que preciso ir para a igreja, né? Também não vou à missa, quando acho que preciso vou, mas é muito difícil, e acho que para conversar com Deus a gente não precisa ir à igreja, posso conversar em casa ou em qualquer lugar. Olhei para ela, olhei para as demais pessoas que estavam ali no grupo e disse: eu concordo com você, né? Acho que para a gente conversar com Deus a gente não precisa ir à igreja mesmo. E todo mundo olhou espantado, né? Como que uma fala, uma resposta dessa vem de um padre? E ela falou assim: você concorda aí, gente? O próprio padre está concordando comigo. E eu disse: olha, você pensa, quem sou eu para ir contra? Mas logo em seguida, ela disse que uma amiga dela convidou ela para ser madrinha, não é, do filho da amiga. E eu disse: você aceitou? Ela disse: eu aceitei, né? E aceitei com muita alegria. Falei: agora eu discordo de você, porque se você vai ser madrinha, como que você vai educar essa criança na fé da igreja? Se para você conversar com Deus, você não precisa ir à igreja. Se você, para ter uma intimidade com Deus, não precisa ter uma vida de comunidade. Agora eu discordo. E aí ela ficou meio assim, falou: mas é que é muito bonito ser madrinha, não sei o que, é meu sonho. Falei: é um ato social que você está querendo, não é um compromisso. Você está querendo simplesmente ser uma madrinha porque é bonito, é um gesto,
né, que vai despertar a atenção de outras pessoas, mas e o compromisso que você vai ter com esta criança? Pense, reflita. A questão do batizado não é um ato social. A questão do batizado é justamente a inserção da pessoa na vida da comunidade. E quem assume o compromisso de ser padrinho, assume o compromisso justamente de educar o seu afilhado na fé da igreja. Da mesma forma que no momento da missa do crisma, quando o crismando vem para receber o óleo do crisma na sua fronte, não é? É o momento em que esse crismando, ele está dizendo por vontade dele: eu reafirmo o compromisso que meus pais e meus padrinhos assumiram no dia do meu batismo. Se lá eles pediram algo que eles acreditaram que era bom para mim, nesta missa, no momento em que eu recebo este óleo, eu reafirmo esse compromisso. E é daí que vem a responsabilidade justamente dos pais e dos padrinhos, para que aquele que foi batizado e naquele momento está sendo crismado, ele então possa dizer: daqui para frente eu posso caminhar mais fortalecido, revestido pela graça de Deus, porque eu sei a responsabilidade da minha missão, o meu compromisso que eu tenho para com Deus, para com Cristo, para com a comunidade. Olhamos para o Evangelho e vamos ver que no fundo foi o que Cristo fez. No dia do seu batismo, ele assumiu a responsabilidade de evangelizar. Ele assumiu a responsabilidade de trabalhar o projeto salvífico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio